Entre os dias 25 a 30 de junho, Ouro Preto recebeu a 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, principal evento brasileiro dedicado à preservação, história e educação no audiovisual. Com o tema Um País Existe nas Imagens que Preserva, a mostra reuniu exibições, debates, oficinas, encontros e atividades de formação, que transformaram a cidade num espaço de reflexão sobre a memória audiovisual e os desafios do cinema brasileiro. Em sua 21ª edição, a Mostra de Cinema de Ouro Preto reafirma o cinema como patrimônio e transforma a cidade histórica em ponto de encontro entre memória, preservação e futuro. Durante a programação, filmes, debates, homenagens e atividades educativas reuniram realizadores, pesquisadores, estudantes e público em torno de um dos principais desafios do audiovisual brasileiro: garantir que as imagens produzidas hoje continuem existindo e possam ser acessadas pelas próximas gerações. Com 3 eixos, preservação, educação e história, a Cineop se consolidou como um dos principais espaços de discussão sobre a memória do audiovisual do país. Mais do que exibir filmes, a mostra debate políticas públicas, formação de profissionais, recuperação de acervos e o papel do cinema como ferramenta de reflexão sobre a sociedade. Dentro dessa construção, o Cinema Sem Fronteiras, programa que reúne as 3 mostras da Universo Produção, representa uma política cultural permanente de valorização do audiovisual brasileiro. E esse trabalho que eu represento, lidero, é um trabalho muito coletivo, né? Ele só faz sentido, eu costumo dizer sempre, isso não é de uma pessoa e nem de uma empresa. Isso são das pessoas, equipes, profissionais, imprensa, que acreditam que a gente precisa construir um mundo melhor através do audiovisual e do audiovisual em conexão com as outras artes. A memória audiovisual não se preserva apenas nos arquivos. Ela também depende de políticas capazes de garantir acesso, formação e diversidade de narrativas. Durante a 21ª Cineop, as cartas de Ouro Preto da Educação e da Preservação reuniram pesquisadores, profissionais, estudantes e instituições em defesa de um cinema compreendido como patrimônio cultural e instrumento da construção da democracia. Enquanto a Carta da Educação destacou o papel do audiovisual na formação crítica, na valorização de vozes historicamente silenciadas e na construção de novas possibilidades de representação, a Carta da Preservação alertou para os desafios da guarda dos acervos, da soberania dos dados e da necessidade de políticas públicas permanentes para garantir que essas imagens continuem existindo. As 2 cartas apontam para o mesmo desafio: garantir que o cinema brasileiro seja preservado, acessível e capaz de representar a diversidade de histórias e identidades que formam o país. A Carta de Ouro Preto da Educação, apresentada por Maria Lúcia Azevedo, reforça o cinema como ferramenta de formação e construção de novas narrativas. Já a Carta de Ouro Preto da Preservação, apresentada por Mariana Lamberti, do Arquivo Nacional, defende estruturas permanentes, investimentos e políticas públicas para que os acervos audiovisuais permaneçam vivos. Vivemos um momento histórico marcado pelo crescente fortalecimento de governos que instrumentalizam a educação, a cultura e o cinema para promover desinformação, reafirmar preconceitos e legitimar a intolerância, recolocando dinâmicas coloniais, opressoras e predatórias na América Latina e no mundo. O cinema, nesse sentido, aparece como prática de escuta das vozes historicamente silenciadas, abrindo espaço para outras realidades e narrativas possíveis, de pessoas com deficiência, indígenas, negros, comunidades tradicionais, mulheres e LGBTQIAPN+, cujas lutas históricas constituem o horizonte das perspectivas democráticas contemporâneas. No entanto, essa potência criadora do cinema da educação enfrenta barreiras estruturais no Brasil. No campo do cinema e da educação indígena, o encontro deste ano celebrou os 40 anos do projeto Vídeo nas Aldeias, refletindo sobre a potência do retorno das imagens das comunidades, nas suas comunidades, para a produção de um arquivo vivo,
mobilizado pelo cinema. O acervo do projeto Vídeo nas Aldeias possui mais de 8.000 horas de material bruto e mais de 70 filmes, constituindo um patrimônio cultural que precisa ser reconhecido pelo Estado brasileiro para sua efetiva preservação e circulação, inclusive nas escolas. Reforçamos a importância da constituição de diferentes acervos e curadorias, facilitando o acesso à cinematografia latino-americana, brasileira e escolar, a partir de iniciativas dos governos e da sociedade civil, como nos recentes lançamentos da plataforma Tela Brasil pelo governo federal e de uma quantidade de plataformas públicas de iniciativas independentes ou universitárias. Reunidos na cidade de Ouro Preto, às vésperas de um pleito eleitoral que pode impactar diretamente o campo da preservação audiovisual, historicamente marcado pela instabilidade institucional, os membros da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, ABPA, e da Associação Brasileira de Profissionais de Museus da Imagem e do Som e Correlatos, ABPMIT, ao lado de professores, estudantes, pesquisadores, preservadores, arquivistas, cineastas, gestores públicos e privados e demais participantes, reafirmam a importância desse fórum para a pactuação técnica, política e cultural em prol da memória do audiovisual no Brasil. Acompanhamos com preocupação a permanência e a ampliação do modelo de gestão por OS, terceirização e pejotização de órgãos e serviços públicos. Reforçamos a urgente necessidade de concursos públicos com vaga para profissionais de preservação audiovisual, de modo a possibilitar a necessária estabilidade de planejamento e de execução de políticas públicas estruturantes e permanentes. Entendemos que a defesa do patrimônio audiovisual contemporâneo é indissociável da construção de infraestruturas digitais próprias e alertamos para a grave dependência estrutural do país em relação a infraestruturas e repositórios de dados controlados por oligopólios transnacionais, nos quais se encontram hospedados, inclusive, sistemas fundamentais do governo. Apontamos a necessidade urgente de investimentos do Estado brasileiro na criação, governança e financiamento continuado de data centers nacionais públicos para o armazenamento seguro de acervos digitais. Defendemos o conceito de soberania de dados comunitários, salvaguardando a governança e autodeterminação de coletivos independentes e comunidades, assegurando respeito e proteção às memórias produzidas e geradas fora das instituições tradicionais. Reafirmamos que o arquivo audiovisual é matéria viva de soberania nacional, identidade e invenção. O direito à memória coletiva de um povo deve permanecer como legado permanente e inalienável. Ao longo de 6 dias, a 21ª Cineop reuniu exibições, debates, encontros e oficinas, consolidando Ouro Preto como um dos principais espaços de reflexão sobre o audiovisual brasileiro. Mais do que apresentar filmes, a mostra reafirmou o cinema como patrimônio cultural, instrumento de preservação da memória e agente da transformação social. Um legado que também se traduz em impacto econômico, fortalecimento da economia criativa e integração com a comunidade local. Os resultados dessa edição mostram que investir na cultura também significa gerar desenvolvimento, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer os vínculos entre patrimônio, educação e território. Para a coordenadora da Universo Produção e idealizadora da Cineop, Raquel Halleck, o legado da mostra ultrapassa os dias da programação. Os números confirmam o crescimento do evento, mas também revelam transformações permanentes na cidade e no fortalecimento do audiovisual brasileiro. O nosso site, por exemplo, ele foi acessado, teve 95 mil acessos de 57 países. Então, quando a gente fez na pandemia, a Mostra Tiradentes foi acessada durante os 9 dias, a edição online, por 450 mil acessos lá fora. Mas já era uma mostra conhecida, já tinha um apelo do contemporâneo. Quando eu vejo esse número de 95 mil acessos, quase que dobrou do ano passado para esse, eu falei, gente, estão prestando atenção, esse assunto realmente está valendo a pena. A gente
teve esse ano um registro oficial de 100% de ocupação da rede hoteleira de sábado para domingo, aqui em Ouro Preto. Né? Então, a gente fez uma conta que, dentro das nossas contratações, são 230 empresas contratadas, mais de 2.000 empregos diretos e indiretos, uma equipe de trabalho aí com um pouco mais de 130 pessoas. Realmente é muito impactante para o tempo que dura o evento, né?